Começamos agora mais um Café com o CEO, onde eu, Alexandre Velilla, sempre trago um convidado muito especial para falarmos de empreendedorismo, inovação, tecnologia e carreiras. Hoje eu tenho aqui comigo Zé Mário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês e no teu programa que é fantástico. Poxa, Zé Mário, muito obrigado. Você é engenheiro, empreendedor, empresário e filântropo. Quanta coisa! E filho de professor, lá de Tupã. Conta pra gente aqui, Zé Mário, qual é o teu sonho, qual é o teu propósito e como você se denomina? Zé Mário é o típico empresário caipira, né? Que nasceu lá no interior, saí de casa com 14 anos, saí de Tupã para estudar em Bauru. Pais professores, obviamente, sempre incentivaram muito o estudo. E eu fui fazer colégio técnico de eletrônica, porque Tupã não tinha, mas tinha em Bauru. Então eu fui morar em pensão, república, desde os meus 14 anos de idade. Fiz colégio em Bauru, fiz faculdade de engenharia, e novamente meus pais me empurraram para São Paulo, né? Meu pai dizia: Zé, tem que ir para São Paulo, que é lá que os homens soltam os foguetes, aqui a gente só escuta o barulho. Então me formei e vim trabalhar em São Paulo, numa empresa de engenharia, a Temag, muito grande na época e tal. E eu tive uma carreira executiva até os 30 anos. Passei pelo metrô de São Paulo, pela companhia de gás de São Paulo, a Comgás, e aos 30 anos eu saí para empreender, né? Eu montei uma empresa de serviços, de tecnologia agregada a serviços. Me juntei a um grupo de Brasília e Goiânia, que chamava Araguaia Engenharia. Montamos Araguaia Tecnologia, que é serviços de entrega e leitura de pontas, corte e religação de energia, de águas. E a gente foi fazer então a parte toda da automação, colocar os leitorezinhos na mão dos homens de campo, essa coisa toda. Montamos depois uma empresa com os portugueses, a EFASEC, o maior grupo português na área de automação de usinas hidrelétricas, subestações de energia e tal. Trouxemos eles para o Brasil e depois fomos montar o LigCheck, né, consultas de cheque e tal, migrando de acordo com a época. Estou falando isso da década de 80, que eu comecei minha carreira. A década de 90, a engenharia teve uma depressão. Eu fui para a área de informática, então você tem que ir adaptando a tua carreira, os teus propósitos, a tua formação, de acordo com as crises, né, que você vai enfrentando e passando. E aí fui para a área financeira, montando um serviço de consultas de cheque, as maquininhas em cima de balcão consultando cheque, já aí no final da década de 90. Eu montei então a Cheque Express, que deu o Grupo Cheque, e daí teve uma série de empresas que foram sendo montadas com essa pegada de tecnologia, de inovação, voltada a meios de pagamento. Então, construí minha carreira em cima desse tema. Mas é um empresário de origem interior, pais professores, família muito simples, humilde, e que veio para São Paulo ganhar a vida, né? Esse é o emblema dessa minha formação. Puxa, que bacana, Zé Mário. E você começou sua carreira como executivo, uma carreira de sucesso em empresas grandes, né? Como você citou a última, Comgás. O que te inspirou a você empreender? Qual foi o insight que você teve? Eu acho que é o que acontece com todos os jovens na faixa de 30 anos. Eu digo aquele comichão de você querer fazer alguma coisa além daquilo que você está fazendo. Quando você chega nessa fase de 28, 30 anos, uma carreira executiva, você já está em cargos de chefia, né? Você vem passando ali, engenheiros júnior, sênior e tal. E é uma fase que você acha que já está fazendo tudo na empresa e que você pode construir a tua empresa sozinho. Isso tem acontecido, eu tenho dado muito coaching para filhos de amigos e tal, e essa é a idade, 28, 30 anos, né? Então eu deixei um emprego muito estável, que era uma carreira dentro de uma companhia estatal, a Comgás era estatal, hoje é privatizada, e até aquela coisa, como é que você deixa o emprego numa carreira estatal, segurança e tal, e vai se lançar na vida empresarial sem conhecer muita gente, jovem, né? No Brasil? No Brasil, mas é aquela coisa que vem na veia do empresário, né? Acho que do empreendedor, acho que isso aqui te leva para frente. É maior que você, né? É maior, mas eu vi uma coisa,
Alexandre, interessante. Eu tinha os amigos, que eram os meus chefes ali na área de engenharia, eles estavam na faixa assim, de 40 anos, já com família, aquele tempo as famílias eram de 3 filhos, e eles perderam os empregos com 40, 45 anos. Foi quando a engenharia teve uma depressão aí nos anos 90, final de 80 para 90. E eles tendo que se virar, tendo que montar suas empresas, sem ter aptidão para ser empresário, tem isso também. E eu pensei o seguinte, eu estou com 30 anos, eu me lanço na carreira de empresário, se der errado, com 35 eu volto e arrumo um emprego. O que não dá é para sair com 40 e não tem mais chance de errar. Sim. Foi um dos motivadores que eu tive na época, um insight assim, eu vou tentar. E quando eu fiz 35 anos, eu avaliei a minha posição como empresário. Se eu quisesse voltar a ser funcionário de alguma empresa, onde eu voltaria? E eu percebi que eu já voltaria bem acima daquilo que eu teria conseguido escalando uma carreira dentro de uma empresa em 5 anos. E assim eu fui me motivando a continuar. Se eu voltar, eu estou melhor do que estaria. E assim foi traçando essa trajetória. Muito bacana. Pessoal, olha que história, né? O Zé Mário traz essa questão da reinvenção e você sempre estar avaliando o quanto que você está atualizado com questões relacionadas ao mercado na época que você está atuando e também a você retroalimentar a sua própria motivação. Você é a grande força motriz do teu próprio sucesso. Zé Mário, você é um empreendedor compulsivo, né? 35 empresas ao longo de todos esses anos. Você recentemente criou 2 entidades filantrópicas, mas isso a gente deixa para a próxima questão. Conta um pouquinho disso, né? 35 empresas? Elas são bastante relacionadas, né, a essa área de meios de pagamento e tudo mais. Então eu comecei com a Cheque Express, que era uma empresa de consulta de cheque, num modelo de você colocar um provedor de conteúdos em cima, no caso a Serasa, uma camada tecnológica de transação de dados e na ponta as maquininhas em cima do balcão, que eram telefoninhos, na época era URA, fax, alguns termos aí que a meninada nem sabe o que é. Não existia internet. Anos 90. Anos 90, 92 praticamente, né? Então, em cima dessa plataforma, uma rede de distribuição de produtos pelo Brasil todo, uma camada tecnológica e depois fomos replicando essa mesma arquitetura de software, de hardware, para outros serviços que foram surgindo. Quando surgiu a recarga de celular, por exemplo, a recarga digital. Antigamente, para você carregar um cartão pré-pago, era um cartão raspadinha que você fazia. Aí surgiu a recarga digital, que é o que você chega no frente de caixa de um supermercado, pede para recarregar aquele teu celular. Nós somos pioneiros nesse negócio no Brasil, né? Ainda na BCP, não era nem Claro ainda, era outra empresa. Então, nós estamos aproveitando essas oportunidades e o que foi criado dentro do Grupo Cheque? Uma espécie de incubadora, não existia esse nome antes, onde você cria a operação, aquilo começa a ganhar corpo, então você já tem toda uma estrutura de gestão, uma estrutura empresarial, uma estrutura de jurídica, fiscal, tributária e tudo mais, e quando aquilo começa a ganhar corpo, você faz um split daquela operação e ela vira uma empresa. Por quê? Por uma série de outras questões também de você estar bastante focado. Assim foram nascendo empresas dentro do Grupo Cheque. A Cheque Express de consulta, depois foi nascendo a empresa de recarga de celular, fomos para correspondente bancário, as maquininhas para pagamento de conta com Bradesco Expresso, Itaú Pague Aqui, fomos para cartões para prefeitura, consignado em folha, o cartão da Gol, feito para classe C e D voarem, pagando parcelinhas da passagem de avião, que é o programa Gol, Voe Fácil. E assim foi, desenvolvendo plataformas tecnológicas e colocando os serviços na ponta. Assim foram nascendo as empresas. Acho que eu tenho uma média de uma empresa por ano, aí eu tenho 30 e poucos anos de carreira empresarial, 29 na verdade, e foram 35 empresas que foram criadas assim, do zero, dentro desse arcabouço do Grupo Cheque, e depois fazendo o split. E das empresas, Alexandre, eu tenho uma frase que já virou slogan, que eu digo o seguinte, é uma estatística que eu sempre avalio. 1/3 das minhas empresas deram certo, eu já vendi, sucesso. 1/3 deu errado,
quebraram, só não faliram porque coloquei o dinheiro em cima. E eu digo que 1/3 ainda reza 1/3 todo dia para ver se vai dar certo, porque certeza nenhuma de que o sucesso das outras pode se replicar nas empresas presentes, né? Então eu já vendi 13 empresas dessa, então foram realizadas. E dentro do escopo de empresas, acho que tem uma coisa que vale a pena chamar a atenção, principalmente para empreendedores. Quando você montar uma empresa, convém pensar em duas coisas. Uma é o fluxo de caixa, é o dinheiro que ela vai gerar, o dinheiro que você vai levar para casa. E a outra é a geração de ativo. Ativo é aquilo que você vende, é o legado que você deixa. Então você pode criar uma empresa só para fazer caixa, essa empresa é desestruturada, ela não respeita regras, não paga bem lá seus impostos, não apura aquilo direito, você nunca vai vender essa empresa. Ela pode te dar dinheiro. E outra que você pode fazer arrumadinha, certinha e pensar se eu consigo vender esse negócio um dia, né? Então o propósito meu sempre foi geração de caixa, porque também não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha pai rico, não tem empréstimo bancário, não tem nada, você tem que vender o almoço, pagar a janta, ou seja, fazer geração de caixa para sustentar o teu crescimento. Mas pensar no ativo. Ativo é aquilo que você vende. E dentro desse escopo todo que você citou, 13 dessas empresas eu já vendi para gente grande e tudo mais. Então, essa é uma recomendação, se posso assim dizer, para você sempre pensar. Geração de fluxo de caixa, mas também no ativo que você vai gerar. É aquilo que você vai vender, que você vai passar para os teus filhos, e fazer um caixa aí para a tua aposentadoria de alguma forma. Sim. Poxa, que bacana, né, pessoal? Olha a mensagem do Zé Mário, ele que ao longo de toda a sua trajetória empresarial sempre buscou oportunidades nas crises e em tudo que foi surgindo. Como aqui pode ser uma oportunidade para eu empreender, gerar emprego e, como ele disse, sempre olhando no ativo, porque o ativo, ele fica. Zé Mário, falando um pouquinho sobre essa sua atividade de filântropo, conta para nós como que isso surgiu e como estão esses empreendimentos. O surgimento disso foi algo muito natural, né? Eu ainda quando estudante em Bauru, por algum acaso, não me lembro como, eu comecei a trabalhar num albergue. Bauru é uma cidade... É um grande entroncamento rodoviário e tinha muitos hospitais diversos ali, de tratamento de diversas doenças e tal. Então tinha muita gente chegando em Bauru e tinha lá um centro espírita que mantinha um albergue. E eu comecei a ir lá receber esse pessoal das 5 horas da tarde até a noite, aquilo recebia, dava lá, trocava roupa, dava banho, alimento e dormiam lá. No outro dia tinha lá uma sequência com assistente social. E eu percebi, eu tinha acho que 17, 18 anos, eu percebi que aquilo me fazia muito bem. Eu falei, mas esse negócio é interessante. E pronto, nasceu aí, né? Despertou. Vim para São Paulo, tentei fazer algumas coisas, não consegui e tal. E aí quando eu montei a Cheque Express, eu digo, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa um pouquinho diferente, por menor que seja. Então tinha um amigo desses anônimos benfeitores da humanidade, né, que trabalhava comigo na Temag. Ele tinha uma obra social na Vila das Mercês, lá perto do zoológico, ali em São Paulo, nós estamos falando, né? E ele fazia um trabalho social lá com a comunidade. E eu sempre ajudava ele de alguma forma, até que um belo dia eu disse, o que é que está faltando aqui? Ele falou, olha Zé, a gente conseguiu dar assistência a 100 famílias, nós levamos alimentos para eles, pegamos doações ali no bairro da Saúde, levamos para eles, aquela coisa, mas tem as crianças ficam na rua. A gente conseguiu colocar na escola no período da manhã, mas à tarde ele aprende de manhã, desaprende à tarde na rua. Se construíssemos um lugar para que eles ficassem esse meio período, recebessem alimentos e ficassem lá até os pais ou coisas da família voltarem, e assim nós começamos a construir isso mais ou menos no ano 2000, se não me engano. Construímos lá um andar no prédio que ele tinha, contratei as professoras, cozinheiro e tal, e aquilo começou. E interessante que eu comecei a Cheque Express com 15 funcionários. E nós começamos a creche, a gente chama de creche, na verdade é um centro de convivência infantil, com 15. E conforme a empresa foi crescendo, era o número de crianças que a gente ia aumentando ali naquela entidade, e aquilo cresceu, são 160 crianças assistidas, né?
construímos um prédio novo, essa coisa toda. Então, aquilo não tem a pieguice de ser uma forma de retribuir para a sociedade o que a vida te deu, nada disso. A vida não me deu nada de graça, eu trabalhei muito, né, para ter as coisas e tal, mas é uma forma de você se recompensar. Eu vejo isso mais como uma benfeitoria para mim até do que para os outros. E graças a Deus você acaba mobilizando ali uma sociedade, você tem engajamento dos funcionários da empresa nessas atividades e tal. E mais um pouco para frente eu criei o Instituto Créditos do Bem para a seguinte finalidade. Você tem uma série de entidades filantrópicas que não conseguem um gateway de pagamento, por exemplo, para fazer doações com cartão. Vai fazer uma festa, uma quermesse para arrecadar fundos e não tem uma maquininha de cartão para receber, precisava sem dinheiro. Então nós criamos esse instituto que é para difundir as tecnologias de meio de pagamento de graça para essas entidades filantrópicas que precisam criar gateways de pagamento, maquininhas de cartões, totens e tal. Então o Instituto Créditos do Bem tem essa finalidade hoje. Muito bacana. E aquela máxima, né? Fazer o bem faz bem. Faz bem. Se a gente pensar um pouquinho nos negócios atuais, quais são os principais desafios que você está enfrentando e o que você vê para frente, né, pós-Covid? Bom, empresário no Brasil vive, quando está tudo bem, ele já vive crises internas, né? E eu costumo dizer assim, outro dia eu contei, eu já vivi 12 crises no Brasil, 13 com essa agora do Covid, e mais as que eu criei para mim mesmo. Então, assim, a gente já está calejado, vamos dizer assim, de crises, né? Cada crise tem a sua característica. Então, eu conto desde os anos 80, né, quando eu comecei a minha atividade, que foi a crise do petróleo, e aí vieram N crises do Collor, da Dilma, do Fernando Henrique, do Lula, todos eles aí, em algum momento. Crises internacionais que refletiram aqui, ou crises internas mesmo, que foram criadas aí por questões de gestões e tudo mais. Cada uma é diferente. Esta crise agora que nós estamos vivendo, vamos dizer Covid, ela tem uma característica um pouco diferente das demais. Toda crise, o empresariado, ele precisa entender até quando ela dura, né? Porque você se programa, você reduz a tua empresa, você mede o teu fôlego e tal. E esta crise do Covid, ela tem essa característica, você não saber quando ela termina. Você se lembra há um ano, quando isso começou, no mês de março, a gente diz, não, vai durar um mês e tal, daqui a pouco até julho. Meu, na hora que você vê, nós já estamos há um ano e sem a perspectiva dela terminar, muito pelo contrário. Então ela é uma crise diferente, ela está exigindo muita criatividade, ela está exigindo mudanças de hábitos, ela traz junto a questão das baixas, né? Muita gente falecendo, parentes. Então ela é uma crise que machuca, né? Do ponto de vista emocional. Ela tem uma característica de reclusão da sociedade. Então você está enfrentando problemas que você não tinha, problemas sociais, problemas dentro de casa, problemas de falta de relacionamento e tal, que vamos chamar crises pessoais. E uma crise econômica que vem dessas coisas todas, comércio fechado e tal. Então, ela está exigindo muita criatividade, todo mundo tem que se manter. Nós estamos vendo negócios crescendo e negócios sumindo, desaparecendo. Profissões novas nascendo e empreendimentos sólidos, relativamente sólidos, aí você vê que nem era tanto. Então é uma hora de exercitar a criatividade ao seu extremo. É uma hora de praticar a humildade, você tem que descer de alguns pedestais que você foi criando ao longo da tua carreira e tal, ter humildade de recomeçar um empreendimento novo, baixar a bola, trazer a turma mais junto, cuidar dos teus funcionários, né? Hoje exige isso, você precisa, a empresa hoje tem uma missão muito mais forte, de trazer a sociedade que ela está junto, a cidade que ela está, cuidar dos seus funcionários. Esse é um tema que não tinha muito na pauta do empresariado como um todo. O funcionário está aqui, faz a sua carreira, troca e tal, mas essa crise provocou muito isso. A gente precisa cuidar da turma, precisa trazer junto e para segurar o sucesso da empresa. E reinventar produto, colocar coisa nova na rua, transformar o seu negócio. E aí vem os grandes temas, né? Digitalização do negócio, coisas do tipo, que tem uma migração
de lojas físicas para o e-commerce. Esse é um grande tema, né? Então, pegar um tema todo digital, como é que você se adapta com isso? Geração mais nova, mais fácil, geração mais antiga, como é que eu vou deixar uma maquininha de cartão física aqui do meu restaurante, agora eu tenho que vender delivery pela internet, tenho que levar a maquininha até a casa do sujeito, eu começo a entrar no mundo de fraudes que eu não conhecia, que é uma diferença do cartão físico para o cartão não presencial. Então, nós estamos tendo uma transformação muito grande. Humildade para pedir ajuda, se aconselhar, é importantíssimo nesse momento. E cuidar dos seus funcionários. Acho que esse é o grande tema que a gente precisa, como empresário, não só na responsabilidade, mas para a própria sustentação do teu negócio. Poxa, que bacana, Zé Mário. A gente precisa de empresários, empreendedores que tenham esse mindset mesmo, né? Humildade em reconhecer que mudanças são necessárias e como que a gente, através dessas mudanças, nos reinventamos o negócio, endereçamos, inclusive, dramas novos que a sociedade assim o traz, né? E cuidar das pessoas, cuidar dos funcionários, né? O trabalho em equipe, uma cultura forte, as pessoas engajadas e comprometidas, elas entregam mais e transformam o nosso negócio mais lucrativo, né? E pensando nisso, hoje vocês estão em home office? Home office, nós temos várias unidades. Hoje eu sou CEO da DIC. A DIC é uma empresa de meios de pagamento. Nós fizemos ela foi fundada pelo banco BS2, né, pela família Pentanha Guimarães, o Banco de Belo Horizonte, mas a DIC é São Paulo. Então nós temos essas diferenças de medidas que são adotadas em Belo Horizonte, medidas que são adotadas em São Paulo e Rio de Janeiro e tudo mais. E dentro dessa empresa que hoje eu estou como CEO, uma missão bastante nobre lá, recente de alavancagem dela. Graças a Deus, nós somos a 6ª adquirente do Brasil. Poxa, parabéns. Cielo, Rede, GetNet, Stone, PagSeguro e agora a DIC na 6ª posição. Caramba, parabéns. No último ranking que saiu aí a semana retrasada, conseguimos fazer essa alavancagem, um trabalho de 1 ano e meio bastante forte e tivemos um grande sucesso. E dentro de um ano de crise, então, nós conseguimos fazer essa alavancagem dentro de um ano de crise. Quando as pessoas foram para casa, então toda a infraestrutura para dar o conforto, a integração e para você não perder o ritmo de trabalho, nós estávamos fazendo um merge de uma parte do grupo Cheque com a parte do Banco BS2 dentro da DIC, então nós ainda estávamos fazendo um processo de descobrir qual era a nossa cultura, ela não seria nem a do banco nem a da Cheque, era uma cultura nova e assim, com menos de 5 meses de atuação, nós já enfrentamos esse problema de todo mundo ter que ir para casa. Mas acho que a gente conseguiu lidar muito bem com isso. Muita atenção na infraestrutura, né? Meio de pagamento é algo digital por natureza, é uma empresa de fintech, né? Então, obviamente, já tinha toda essa infraestrutura montada, mas é importantíssimo trabalhar a infraestrutura, o bem-estar dos teus funcionários, arrumar formas de distribuir tarefas, cobrar tarefas, medir a produtividade da tua empresa para que isso não caia em algum lugar aí que você não perde o controle dela. Poxa, bacana. E qual que é o next step? Qual que é o próximo passo? Chegou em 6ª posição no mercado, recente, o que você vê para frente? E também, não só como meta, quais são os desafios de médio prazo da DIC? A DIC está no mercado de meios de pagamento extremamente competitivo, de capital intensivo. Veja que todas essas empresas, quase todas, nasceram dentro de bancos, né? Por conta disso, embora não seja um negócio de core bancário, é meio de pagamento, é mais afeito à tecnologia do que a core bancário. E eu tinha uma missão muito especial lá, que era justamente seguir um caminho de desplugar a DIC de dentro do banco, para que ela tivesse um formato, vamos dizer, fintech. Vida própria. Né? Vida própria. O mercado é bem definido. Você tem Cielo, Rede e GetNet, que são adquirências ligadas a bancos, né? Nós estamos falando de Bradesco, Itaú, GetNet e Banco do Brasil, também na Cielo. E você teve um outro caminho que foi perseguido pela PagSeguro inicialmente, depois pela Stone, que nasceram como adquirentes e depois levaram
os produtos bancários para o seu negócio. Criar os seus mercados tem um mérito fantástico. Foram vender, PagSeguro, por exemplo, foi vender maquininhas para um público que não tinha maquininha, né? Para um pequeno empresário, o autônomo. Criou o seu mercado, um super mérito. A DIC vem com um propósito diferente. Eles ficaram olhando para aquilo, não ser mais uma máquina no balcão. Então nós criamos um modelo diferenciado. A nossa atuação é B2B, to M, que a gente diz de merchant, né? Ou seja, a gente não tem maquininhas a DIC em cima do balcão. É sempre através de um parceiro, são os facilitadores, né? Subadquirentes, parceiros white label, ecossistemas e tal. Então definimos um modelo e vamos com ele para a rua. O objetivo acaba sendo sempre o famoso IPO, né? Sim. O IPO ou alguma outra forma de saída. Então o objetivo é, como todas as outras empresas que criamos, é alavancar e depois ter uma execução dela via IPO ou via uma venda estratégica ou uma associação, alguma coisa do tipo. Poxa, que bacana e que desafio bem relevante, né? O IPO são para poucas empresas e para empresas que são muito sérias e que genuinamente têm um propósito e uma trajetória de crescimento e crescimento arrojado. Poxa, parabéns pela jornada, Zé Mário, e muito sucesso aí nessa nova trajetória. Pensando agora nessa época de Covid, como você mesmo disse, né, já são mais do que um ano ainda e num cenário ainda mais complexo, as pessoas naturalmente elas estão mais temerosas, com mais medo, né? E principalmente de empreender. E para você realmente empreender, você precisa ter coragem. O que você traria aí de 3 dicas para a nossa audiência, para os nossos telespectadores, que incentive e inspire eles nessa coragem de empreender? Primeiro, vale chamar a atenção, nem todo mundo tem espírito empreendedor. Eu conheço excelentes CEOs que arriscam, são espetaculares, desde que não seja com o dinheiro dele, desde que seja com o dinheiro dos outros. Então, precisa se definir muito bem isso. Então, empreender exige um mindset um pouquinho diferente, que é apetite para risco. Apetite para risco. É um negócio muito diferente você incorporar aquilo. A vida do empresário é vida solitária, você não tem muito com quem discutir ou trocar ideias, a não ser com outro empresário. É uma vida de mudanças de atitudes e emoções ao longo do dia. Entra alguém na tua sala te dando uma excelente notícia, você precisa vibrar com aquela pessoa, ao mesmo tempo sai ela, entra outra te dando uma péssima notícia, tem que chorar com aquela pessoa. Então, quem não tiver esse apetite, precisa entender o que ele faz. Ele pode participar ou ter sócios, né? Se associar a pessoas que complementem as suas características, eu estou dizendo características emocionais primeiramente. Mas a dica agora mais prática é o seguinte, uma eu já falei que pense num negócio que gere fluxo de caixa e também crie ativos, se possível, fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu chamo muita atenção o seguinte, para você empreender você precisa ter 3 capitais. Um é o capital intelectual, você precisa saber do assunto, que normalmente ele já tem. Você tem uma certa especialidade, uma experiência que você traz aí ao longo da tua carreira. Eu acho que eu tenho experiência suficiente para montar um negócio. O segundo é o capital financeiro, da sustentação. Qual é o investimento que eu preciso fazer? Qual é o meu plano de negócio? Não é montar na louca, eu acho que vai dar uma empresa em tal lugar. Tem que estudar, chama gente para te ajudar nisso. Tem especialistas e tal, não são caros. Converse muito com o teu contador, com o teu advogado, se aconselhe. Mas você precisa ter uma estrutura financeira para suportar. Também vale sócios, vale fundos de investimento seed, por exemplo, tem vários formatos. E o terceiro, não menos importante, é o capital social. A pergunta que você tem que fazer é: quem do meu círculo de relacionamento vai comprar o meu produto? Eu conheço gente suficiente para chegar aqui e vender para o Alexandre o meu serviço? Alexandre, você compra o meu serviço na tua empresa? Eu tenho credibilidade para isso? Pode olhar e dizer assim, não, desculpa, você não tem know-how ainda para isso. Então, o capital social muitas vezes ele é desprezado pelo empreendedor. Ele está preocupado com o capital intelectual, arruma o financeiro e acha que está pronto. A pergunta é quem vai comprar o teu serviço nesse momento. Então aí vale também uma associação com pessoas mais velhas, com pessoas que tenham esse relacionamento, a credibilidade para dizer, pode comprar o serviço do menino lá que o negócio é bom e tal, para te ajudar nessa alavancagem.
E a terceira dica é o seguinte: a empresa tem 4 pilares, muito fundamentais. Produto. Então definir bem qual é o produto que você vai vender. O outro é o delivery, é a entrega. Então, se eu vendi, alguém tem que entregar. Como é que vai ser a minha entrega? Né? Vou colocar esse produto lá. O terceiro é o comercial. Então, você precisa vender, precisa ter o produto, entregar, e o quarto pilar é gestão. Então, muitas vezes, as empresas quebram, e o volume de empresas que quebram no primeiro, segundo, terceiro, até o quinto ano é mais de 70%. E muitas vezes fala, por que quebrou? Porque a ideia não era boa, o negócio não era bom. A ideia era boa. Qualquer ideia pode ser muito boa. Qualquer negócio pode ser muito bom, mas o problema é de execução. Então se confunde muito a ideia ruim com uma execução mal feita. Sim. E criam-se empresas, principalmente a meninada, né? Você vai chamar de sócio uma pessoa igual a você. Eu sou um desenvolvedor de software, eu vou chamar um desenvolvedor de software igual, em vez de eu chamar um cara mais velho, de cabelo branco, para fazer a gestão da empresa, saber lidar com o banco, saber lidar com a parte tributária, fiscal, com a regra do jogo. Então, fica aí essa dica. Estruture a tua empresa em cima dos 4 pilares, são importantes. Estruture o teu negócio de forma a ter capital intelectual, capital financeiro e capital intelectual, e crie um negócio para geração de fluxo de caixa e também de ativo. Ativo é o que você vai vender, lembra disso. Poxa, que aula que a gente teve aqui com o Zé Mário e que ressalta muito essa questão do empreendedorismo. Não é amadorismo, é muito pelo contrário, é você buscar parceiros, buscar pessoas complementares que junto com você, com uma excelente ideia, faça acontecer. E como ele disse, gestão, pessoal, porque gestão é um dos grandes pontos de gargalo dos empreendimentos e das iniciativas que acabam não dando sucesso. Atenção a isso. Infelizmente, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria uma mensagem final, Zé Mário, para a nossa audiência, depois dessa aula que você acabou de dar para a gente aqui. Olha, eu acho que dentro do tema de empreendedorismo tal, o objetivo sempre é sucesso, né? Então eu acho que precisamos primeiro entender que sucesso não é fruto só de talentos naturais, como Pelé, Neymar, Ayrton Senna, que o sucesso, para a maioria da população que não nasceu com essas virtudes, chama-se trabalho. É fruto de trabalho. Acorda cedo e vai dormir tarde. Trabalhe. É assim que tem sucesso. Outro ponto é entender os erros. Os erros não são sinônimos de fracasso. Os erros são etapas do sucesso. Aprender, reaprender, levantar. Pensa que a maioria das pessoas torcem para o teu fracasso. São invejosos, isso é natural do ser humano. Então, você precisa entender que um erro não se abater aquilo como sinônimo de fracasso, como muitos à tua volta podem querer fazer você crer. Mas você tem que ter força e entender que o erro é uma etapa do sucesso. E muita humildade para tratar as suas coisas. Se precisar voltar atrás, você volta. Se cair, levanta e bola para frente. E lembrando sempre, como eu disse, da empresa, de você construir o teu fluxo de caixa, o teu ativo, para a tua vida pessoal, faça a mesma coisa. Construa as coisas que te dê conforto, conforto familiar, os bens que você compra, mas não esqueça de deixar o maior ativo teu, que é o teu legado. É aquilo que vai deixar para os teus filhos, é o que vão falar de você. Pensa o dia que você morrer. Que história vão contar de você? Esse é o teu legado, comparativamente à empresa, esse é o teu ativo. Poxa, que bacana, Zé Mário. Sucesso, né? Trabalho árduo, humildade e aprender com os erros. Não se abater e bola para frente. Zé Mário, muito obrigado pelo programa. Eu que agradeço aí a oportunidade, parabéns pelo programa e pela divulgação dessas ideias e dessas iniciativas. Obrigado. O Café com CEO é um oferecimento do CEOLEP, a melhor escola de idiomas do Brasil. Um futuro cada vez melhor com menos fronteiras.